Oi, gente! Começando mais um episódio do podcast Vida de Mãe. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Fabi Santina e a gente tá aqui para mais um episódio de troca de experiências, conversa sobre maternidade, sobre vida real de maternidade, de vida de mãe, né? Então é isso que a gente fala aqui. Ó, lembrando vocês que os episódios saem toda segunda-feira no meu canal do YouTube Fabi Santina. E temos os cortes também no YouTube, no canal Cortes Vida de Mãe Podcast. E também nas redes sociais, tanto no Insta quanto no TikTok, que é @Vida de Mãe Podcast. Vai lá acompanhar tudo. E tem o meu pessoal, né, Fabi Santina. E hoje estou aqui com uma convidada especial que fez parte aí do meu processo desde gravidinha, maternidade, depois mais pra frente, que é Mariana Vasques, eu conheço como Mari do Simples Assim. Exatamente, é assim que todo mundo me chama. Mari do Simples Assim. Empresária, assessora de festas infantis e mãe do Murilo. Exatamente, a mãe é o que mais tem peso. Mãe, aí, né? aqui no podcast Vida de Mãe, porque é mãe. Exatamente. Mas além de mãe, empresária e assessora de festas, que é do @Simples Assim, né? Que, pra quem não sabe, gente, a Mari, ela fez desde o chá de bebê da Gigi. Então eu tava ali 7, 8 meses. Gravidíssima, fizemos o chá de bebê. Depois, a maternidade, né? A decoração da maternidade. E agora, recentemente, a festa de 1 ano da Gigi. Da princesa que a Disney não tem. Da princesa que a Disney não tem. E antes da gente começar esse bate-papo, que vai ser incrível, a gente vai entrar em vários aspectos aí, tanto na questão de empreendedorismo, né, das mulheres, mas também vamos falar de maternidade, tudo. Queria comentar e agradecer também ao Yuyu Group, que é aqui o estúdio que a gente tá hoje, onde o podcast está nessa segunda temporada. E vamos lá, Mari, como que você caiu nesse universo de festas infantis? Tipo, como que você começou nisso? Nossa, é difícil porque faz muito tempo. Porque desde, assim, sabe, eu sempre fui a prima mais velha, a pessoa mais criativa da família ali. Então, assim, os meus primos, sobrinhos, afilhados, eu sempre fui fazendo as festinhas e queria conhecer fornecedores mais legais, enfim. Tudo que a pessoa falava, Mari, eu vou fazer uma festa, você não quer me ajudar? Sempre foi assim. Eu sou publicitária de formação, então trabalhava na W Macan, uma agência super grande, né? E tava num cargo já bem legal, já tava trabalhando há bastante tempo. E tive um burnout, falei, não quero mais. Eu imaginava, eu queria muito ser mãe, né? Sempre sonhei em ser mãe. Eu falava, gente, não tem condição de eu ser mãe nessa vida de agência que eu tô levando aqui. Muito puxado. Muito puxado. Tipo, eu tinha hora pra chegar e não tinha hora pra sair. Então, eu pensava todos os dias nisso. Não consigo ser mãe nessa rotina. E eu falei, vou sair, né? Fiz um acordo lá e decidi sair. E fiquei em casa, meio tipo, o que eu vou fazer, meu Deus? Não quero ir mais pra agência, era o que eu tinha estudado. Eu tinha acabado de fazer uma pós-graduação, ou seja... Tava focadíssima nesse tema. E disse, não quero mais. E aí, eu comecei... A minha cunhada tava grávida e comecei a fazer as coisas... chá de bebê e pensar nas coisinhas da maternidade. E a gente já até falava de tema de 1 ano da minha filhada, né? Que ela era minha filhada. E o meu marido falou assim, por que você não cobra por isso? Você tem que cobrar. Aí eu, cobrar o quê? Aí ele, o que você tá fazendo? Eu, fazendo o quê? Ele, você tá fazendo assessoria. Você nem tava entendendo isso como o todo, né? Exatamente. Tipo, só tô ajudando ali na festa. Exatamente, tô ajudando. E era prazeroso, eu gostava. Tava saindo de um burnout. Pra mim, era uma cura ali, sabe? E aí, eu falei, putz, verdade, né? Eu vou cobrar por isso. Simples assim, é ele. E você já tem um nome? Eu falei, quê? É ele? Simples assim. Eu, Nossa, o nome surgiu assim. Surgiu assim, no primeiro assunto, no primeiro papo, que eu tava meio desenganada, assim, tipo, não, você tá louco. E foi ele que me deu esse despertar, assim. Aí eu falei, agora eu vou pegar minha cunhada, que antes eu só tava ajudando, eu vou ter como minha primeira cliente. Eu era publicitária, então peguei meus negócios tudo lá, fiz um logo, fiz uma identidade visual, criei um Instagram e comecei a bombar de coisa lá. Aí fiz um curso de consultora materna, porque eu ainda não estava entendendo muito bem o que eu queria. E a princípio eu estava pensando em fazer para todas as festas, depois eu entendi que eu queria só o infantil mesmo, que era o que eu queria focar. E foi. E assim, fiz tudo da minha cunhada, aí todo mundo perguntando quem fez, ela foi a Mari, ela tem um Instagram, e é esse. E aí foi indo, fiz pra uma amiga, pra outra amiga dela, pra outra...
E foi indo de boca em boca e faz 5 anos que eu tô fazendo isso aí. Que eu comecei achando que nem era um trabalho, né? E agora eu tô atendendo muitas mamães que precisam desse. Que agora que eu sou mãe, eu vejo o quanto isso é necessário. Muito. Senão nada sai do lugar, gente. É Exatamente. muito doido. É por isso que minha cunhada lá atrás realmente deixou eu tocar. Porque ela tava focada em outras coisas, né? E aí o Murilo veio depois disso, né? No meio, você já tava com 3 anos, trabalhando com isso. E aí veio o Murilo. Você que organizou as suas festas do Murilo? Foi. E dá trabalho, viu, gente? Nossa, como dá trabalho. Eu queria muito ter uma assessora. O último aniversário dele de 2 anos, eu falei... Gente, é muito difícil fazer festa sem assessoria, porque eu sou a minha própria assessora, né? E eu comecei sem ter ele, só tendo as crianças da minha família. E depois que eu virei mãe, eu falei... Cara, isso é muito necessário mesmo. Porque as mães estão focadas em outras coisas. E quando eu preciso fazer as coisas dele, que né, eu fiz a maternidade... Na verdade, eu comecei com chá revelação. Eu contei no Instagram... Nossa, foi muito legal, vou contar isso. Conta agora. Eu fiquei grávida e a gente não conta logo no comecinho, né? A gente dá uma segurada e tal. Eu tentei engravidar por muito tempo. Como eu já tava trabalhando nesse meio, eu falei, quero ficar grávida. E 1 ano e meio, demorou muito. E aí, quando eu engravidei, escondi um pouquinho, porque eu fiquei com medo, receosa, né? E o meu Instagram já tava bombando, já tinha feito algumas influencers, então já tava grande. E aí, teve o dia do meu chá revelação, que eu organizei tudo, queria fazer diferente. Não quis aquele azul e rosa, quis tudo diferente, né? Porque eu já tava com esse negócio de fazer já coisas... Já fazia tanto, né? Exatamente. Que já queria mudar um pouco. E aí, no chá, eu falei, gente, esse chá revelação é de uma pessoa muito legal. Vocês já conhecem, né? E não falava quem era. Fiz um suspense. Fiz um suspense. No dia do chá, eu falei, gente, sou eu. E mostrei a barriga, porque já tava grande. Nossa, foi assim, um start também. Meu Instagram, de um dia pra noite, assim, tipo, eu tinha 10 mil seguidores. Foi pra 40, assim, depois desse meu chá revelação. Então, além de eu ter entendido muito bem o lado das mulheres que eu tava trabalhando, porque antes eu não entendia na pele... foi uma virada de chave também no meu Instagram. E como foi exatamente na pandemia, o meu chá revelação foi em fevereiro, março entrou a pandemia, eu fiquei muito, tipo, sem trabalhar em casa, sem fazer nada, e as pessoas me perguntando, Mari, o bebê, Mari, o bebê, Mari, o bebê. Aí comecei a compartilhar minha vida pessoal, e a do Murilo. E aí veio o canal no YouTube também, e foi, tipo assim, indo junto, sabe? E aí, quando voltou da pandemia, eu já tinha uma criança de quase 1 ano, uma rotina louca e as festas bombando, né? Porque aí voltou, tipo, todo mundo... fazer festa. E como foi conciliar isso? A maternidade com o seu trabalho, que é sair de casa, empresária, né? Aquela coisa. Então, como foi conciliar isso? Porque a gente sabe que a volta ao trabalho não é fácil, né? Não é fácil. E eu precisei entender que eu precisava de ajuda. Então, eu ia muito... até o Murilo nascer, eu tava sozinha. Era eu e minhas mães, né? As clientes. E quando o Murilo nasceu, eu falei, eu preciso passar pra frente, né? Eu preciso contratar pessoas, preciso ter pessoas ao meu lado. E foi aí que o time da Simples Assim cresceu. Hoje a gente tem 15 meninas, né? Então, eu tive que entender isso. Mas foi muito difícil, porque como eu falo que a Simples Assim foi meu primeiro filho, eu não queria abrir mão. Mas eu tinha um outro bebê pra cuidar. Então, quando eu entendi que nada nessa vida a gente faz sozinho, foi mais fácil. E aí, eu consegui demandar, né? As meninas e hoje... anda praticamente sozinho, assim. Eu tô muito perto e vendo tudo muito perto. Mas, graças a Deus, enquanto eu tô aqui, a Simples Assim tá rodando. Tá rodando. Não, é engraçado você falar como surgiu o nome. Que foi assim, sem querer, né? Mas eu lembro a gente terminando de resolver as coisas da Gigi. Acho que faltava mais de um mês. Eu falei, Mari, tá faltando alguma coisa? Aí você fez um checklist. Não, temos isso. Eu... Nossa, já tá tudo resolvido. E você simples assim. Simples assim. Virou um bordão, gente. As pessoas falam simples assim, tipo, na novela. Aí a pessoa me manda, Mari, falou o seu nome da sua empresa. Eu falo, obrigada, Globo. Porque todo mundo fala simples assim. É um nome muito bom, é um nome muito bom. Uma pra coisa festas ainda, que é uma coisa que realmente dá trabalho. Organizar festa, tudo. Eu sou uma pessoa que eu falo, eu gosto de ir em festa, mas eu falo, organizar festa. Inclusive, eu vou fazer 30 anos, vou deixar o recado aqui, até aqui registrado no podcast, tá? Inclusive, eu vou fazer 30 anos esse ano, em maio. Aí eu falei, eu queria fazer uma festa, mas eu não quero fazer. Aí eu falei pra ele, me dá uma festa surpresa, porque eu não quero ter que organizar, sabe? Vamos. Eu falei, eu só quero chegar e tá tudo pronto. Exatamente, vamos conversar. A parte da organização é uma parte que eu não gosto.
Vamos trocar uma ideia com a mãe. Então, eu vou deixar registrado. Então, me dá uma festa surpresa. Eu finjo que eu não... Nossa, eu tô surpresa, entendeu? Beleza, já vamos combinar aí. A minha festa de 30 anos foi ano passado, Eu né? vi, você me chamou, mas a gente tava muito pequenininha ainda. Era muito pequenininha. E foi meio isso, assim. Fiz um festão. Foi um casamento só pra mim. E foi um Vale Night pras mães, assim. Todas as mães, todas as minhas amigas foram sem filhos. E, tipo assim, foi libertador ver todo mundo... Let's bora, assim, sabe? Tipo, foi muito legal. Porque depois que você tem filho, poucas vezes você se dá... Sai, assim, né? Esse prazer. E foi, nossa, foi muito bacana. Então, vale muito a pena fazer, viu, Fabi? Viu? Vale muito a pena ganhar uma festa, Ganhar uma viu? festa, então, nossa, deve ser a coisa mais legal do mundo. Tô entendendo esse direto aí. Tá entendendo? Inclusive, tem muitos maridos que me contratam pra fazer festa surpresa, pra fazer alguma coisa pra mulher, viu? Aí, ó, fica a dica. Viu? A dica tá dada, entendeu? E queria... Ah, o Leandro vai vir aqui. Eu entendi, galera. Entendi. Eu tô aqui, ó, já tá anotado. Anotado. E em falar em dica, vamos dar uma dica para as mamães que estão pensando em organizar o chá de bebê, assim. O que elas... o que precisa, o que não pode faltar, como que a gente pode dar um norte aí? Acho que a primeira dica é definir um horário, né? Acho que a primeira coisa que as pessoas pensam em ir para uma festa é comer, infelizmente, gente. Se tiver comida, as pessoas vão sair falando bem. Se não tiver, aí que as pessoas vão sair falando mal, né? E o maior medo de fazer festa das pessoas é... Ai, não quero ninguém falando mal da minha festa depois. Então, tem muitas coisas que você consegue diminuir a mão. Mas a comida, eu acho que você tem que receber bem, né? Receber bem é todo mundo de estômago bem cheinho. E a dica é... Define o horário. Se vai ser no almoço, não dá pra servir salgadinho. Se vai ser na fim de tarde, dá pra servir um crepe, um salgadinho. Mas acho que definindo o horário, você define o que você faz de comida e você consegue ter com que as pessoas sejam confortáveis pra isso. E um outro erro muito grande é a pessoa fecha almoço, por exemplo, e coloca aquelas mesinhas pequenas em que as pessoas não conseguem colocar o prato para comer. Então, se é salgadinho, a gente consegue ter bistrôs ali, menos lugares para sentar. Se é almoço ou jantar, né, tem que ter obrigatoriamente lugar para todo mundo sentar, comer e cortar. Enfim, isso é a principal dica. Principal. E assim, a festa de 1 ano, acho que é um assunto que as pessoas ficam meio assim, fazer ou não fazer? Por quê? Você quer comemorar, é o primeiro aniversário da criança, aí é uma vitória para os pais, meu Deus, eu mantive essa criança viva por 1 ano. Mas também surge aquele, mas a criança nem vai lembrar, mas será que vale a pena? O que você acha sobre festas de 1 ano? Gente, eu sou completamente suspeita, porque assim, a criança não vai lembrar, mas e você? Você vai lembrar. Você vai lembrar da roupinha que ela vestiu, você vai lembrar de todos os detalhes, você vai lembrar das pessoas te abraçando. Muitas pessoas conhecem a criança até no aniversário de 1 ano. A pandemia deixou a gente um pouco mais afastado, né? Então, é muito importante. Para a família, eu acho que é uma vitória. Ninguém sabe o quanto que você custou para chegar ali. Não só noites mal dormidas, mas tem gente que demora muito para engravidar, né? É uma festa, e não é uma festa de 1 ano da criança. É uma festa da família. Eu sempre falo, 1 ano, para mim, é muito especial. Fazer 1 ano das mães. E, geralmente, eu conheço as mães no aninho da criança e vou acompanhando, né, o crescimento. E eu acho muito lindo. E ainda mais quando a pessoa passa por cima desse obstáculo que eu vou fazer pra mim, eu vou fazer pra família, né? Ela vai lembrar, ela vai ver foto, né? A criança vai ver foto depois. E aí sim vai ser legal. Pô, não é legal você ver as fotinhas de você nas festinhas de criança? É tão legal a roupinha, né? E às vezes a mãe guarda aquela roupa. É tão legal a gente recordar, porque eu acho que faz parte do processo. Eu acho que a mesma coisa que você quer fazer um chá de bebê, que não é pro bebê e o bebê não vai lembrar, é a festa de 1 ano. É pra você. Exatamente. E vamos falar um pouco agora, vamos entrar no assunto da sua maternidade. Você já falou que demorou muito pra engravidar. Como que foi essa demora, assim? É completamente cabeça. Porque quando eu comecei a tentar quando eu tava na agência ainda, e aí rolou aquilo tudo, saí da agência, aí fiquei focada só nisso, tipo, tô em casa agora. Vou engravidar, né? Já que eu já saí, e não rolava de jeito nenhum. Fiquei 1 ano em casa, então foi 1 ano e pouquinho de tentativa, todos os exames perfeitos, o marido fez espermograma, tipo, tudo perfeitinho. O médico falava, não tem nada tem nada.
é só relaxar. E aí isso dá uma raiva, né? Porque a pessoa fala, não pensa nisso. Pensa em outra coisa. Pensa não em tem outra como. coisa. Gente, não tem como. Você só pensa nisso. É a coisa que você mais quer naquele momento. Não tem como você não pensar. E aí apareceu a Simples Assim rolando, né? Lembrando que a Simples Assim tava rolando. E aí apareceu uma oportunidade de eu comprar uma loja de aluguel de peças. Sabe aquelas lojas que você aluga mesa, Os painel? negócio de colocar bolo. Exatamente. Forminhas, né? Apareceu essa oportunidade. Eu falei, putz, já que eu não vou engravidar mesmo, vou pegar esse meu dinheirinho aqui que eu tava guardando pro meu filho e vou investir na loja e vou trabalhar. A Simples Assim tá crescendo muito. Eu já tinha feito Babi Sabag, então tava tipo... Inclusive, conheci você pela Babi. Ah, é verdade, né? Já tinha feito a Babi, então tava, tipo assim, voando. Eu falei, não, então beleza, não quer Deus. Eu entendi o recado, eu vou investir na loja. Aí comprei a loja em novembro. Em dezembro eu descobri que eu tava grávida. É uma coisa, né? É uma coisa. E não é que foi só parar de pensar nisso mesmo, porque aí eu comprei a loja, reformei pra deixar com o meu jeitinho, fachada, simples assim. Nossa, foi o estouro, né? E aí, em dezembro, a gente comprou em outubro, aí foi reforma, tudo. Inauguramos em novembro, aí foi um mês muito bom. Tipo, corrido demais, assim. Minha mãe teve que morar comigo, porque ela tava me ajudando na loja. E aí, em dezembro... Era 20 e poucos de dezembro, eu falei pro Henrique, vamos viajar, que eu não tô aguentando mais, tá muito corrido, não tô aguentando mais, a gente vai precisar tirar uns 5 dias de pausa. E a gente foi pra Olímpia, pros termas, né, que a gente gostava bastante. E aí, chegando lá, não quero ir nos brinquedos. Aí o Henrique, pega uma caipirinha, eu, não quero. Ele, mãe, você tá estranha. Aí eu, não, eu tô só cansada, tô descansando, esse foi demais pra mim, né. E aí, um dia eu... Passei mal, assim, meio enjoada. E eu falei, vai na farmácia, compra um teste de gravidez e compra um tablito também, que eu tô com vontade. Aí ele, nem precisa fazer o teste, né? Eu acho que tá grávida. E deu positivo. E realmente foi só desencantar, assim. Caraca. Mas Deus sabe o que faz, né? Porque aí eu engravidei. Fevereiro foi meu chá revelação. Março, pandemia. E eu tinha uma loja com aluguel pra pagar. E eu tinha gastado todo o meu dinheiro nela. Nossa. Aí começou o baque, assim, sabe? Mas graças a Deus, Deus sabe de todas as coisas mesmo. Porque se eu não tivesse grávida, eu tenho certeza absoluta que eu tinha entrado naquele primeiro burnout de novo. Eu ia ter desencadeado uma série de coisas. E eu não fiquei mal e falei, né, deixa pra lá. Acho que porque eu tava grávida, porque eu precisava pensar. Vou focar em outra coisa, né? E eu precisava pensar nele, né? Não podia ficar mal, não podia ficar de cama, não podia, tipo, né, ficar estressada com isso. E aí, foi só Deus mesmo. Só Deus mesmo pra saber como eu aguentei 1 ano de loja parada. É. E como que foi a sua gravidez, tipo, de sintomas, assim? Você teve essa vontade de tablito, teve outras vontades também? Nossa, eu cozinhei muito, né? Porque a gente tava na pandemia e a gente tinha medo de tudo. Então, eu cozinhava bastante. E aí, eu não tive muitas vontades, mas todo dia, depois do jantar, eu tinha que tomar alguma coisa gelada. Sorvete, açaí, chupar gelo, qualquer coisa. Eu tinha vontade de comer coisa gelada, senti muito calor também. E eu praticamente passei a minha gravidez inteira dormindo, né? Em casa, com meu marido em casa. Foi completamente mudança de tudo que a gente estava vivendo no mundo. E foi isso. Eu não tive nada, foi uma gravidez muito gostosa, deliciosa. Eu tenho os registros porque, graças a Deus, eu comecei o YouTube. Então, fiquei gravando vídeo, mostrava a dica, comprei. Fizemos todo o quartinho dele, porque né, não dava pra entrar ninguém dentro de casa. Então, a gente comprava. Vocês que fizeram mesmo. A gente comprava. O Henrique tem vários vídeos dele montando os móveis, assim. Muito gostoso. Porque, né, pandemia. Então, era só eu e ele mesmo. Então, tipo, a minha família não me viu grávida. Minha mãe me viu pouquíssimo grávida. Não teve o chá revelação, que foi um pouquinho antes, mas logo depois já não... Não, e foi um chá revelação, assim, 150 pessoas. Todo mundo falava, você é louca? E eu, deixa eu fazer. E ainda bem, né? Porque depois eu não tive nada. Depois não teve nada. Não tive nada. As pessoas conheceram... Foi conhecer o Murilo quando ele tinha 4, 5 meses, que foi no final de 2020. Ele já tinha 4, 5 meses que as pessoas foram conhecendo ele. Então, eu não tive nada mesmo. E ainda bem que eu fiz o chá revelação e pedi fralda, porque... Já tava garantido. Já tava garantido. Ele usou muito as fraldas que ele Foi ganhou. meio que um chá revelação, um chá de bebê, tudo junto, exatamente. Né? Eu já juntei as coisas. Parece que alguém tava me falando isso, Faz né? um só. Faz um só.
E o seu parto? Como que foi seu parto? Foi cesárea? Foi normal? Foi normal. Eu sempre imaginei um parto cesárea, porque eu falei, eu trabalho, né? Então eu preciso marcar, porque eu tenho que ver na minha agenda o dia que eu posso nas festas. Então eu vou ter que marcar esse dia e vou pra... Eu me imaginava entrando na maternidade, puxando a minha malinha e tipo, é isso que eu quero. A gente tem uma visão na nossa cabeça de como vai ser esse De momento, como vai né? ser, né? E aí eu em casa, fazendo nada. Não tinha compromisso nenhum. Eu falei, vou encarar esse troço aí de parto normal. Aí contratei uma enfermeira obstétrica, contratei uma fisioterapia pélvica, eles iam em casa, a gente fazia alguns exercícios e fui indo. Eu sempre falava pra ela, se eu quiser desistir, você vai me botar naquela sala de cesárea. E beleza. E foi muito rápido, assim. Ele nasceu exatamente, virginiano, no dia das 40 semanas dele. Então, eu passei a gravidez inteira Na data prevista de parto. Na data prevista de parto. Eu passei a gravidez inteira falando, pra quando que é? 25 de agosto. Pra quando é? 25 de agosto. Nunca imaginei que ele ia nascer exatamente. Virginia. E eu quase fiz o quartinho dele todo de leão. Porque meu marido é leonino. Eu falei, vai vir uma criança leonina também. Ai, que legal, vou fazer tudo de leãozinho. Ainda bem que eu não fiz, né? Porque ele nasceu no primeiro dia de virgem. Virginiano mesmo, assim. E foi super rápido, assim. Eu entrei na Promatre, fazendo propaganda. Eu também estive lá. Gritando, gente. Todas as grávidas que estavam lá aquele dia desistiram do parto normal por minha causa. Porque eu gritava, eu gritava, cesárea, eu quero cesárea, eu não quero parto mais normal, não quero. E a enfermeira falava, eu vou te dar anestesia. E aí depois a gente conversa. Não vou tomar nenhuma decisão com você desse jeito, porque eu tava fora da casinha, gente. Eu punha a mão assim, eu sentia o menino lá embaixo já. Só puxa o microfone aqui mais pertinho de você. Aí depois da cesárea... Depois da anestesia, ela olhou pra mim e ela falou, e aí, vamos pra cesárea? Eu, que cesárea? Tá louca? Me preparei ótimo. tanto pra esse momento. E aí, eu tava anestesiada, né? Foi um parto normal com analgesia, que por mim tudo bem. E fui pro quarto lá, gostoso, estrelinhas, maravilhoso. E em 6 horas ele nasceu. Foi super rápido, assim, foi super gostoso. Caraca. Mas aí, depois, tomou anestesia. Antes da anestesia, tava Não, muita dor. antes da anestesia é ridículo. Muita dor. Antes Mas da depois da anestesia, o expulsivo ainda assim foi mais de... Muito dor. Dói muito, mas é mais tranquilo, imagino, né? Porque se eu sentir muita dor anestesiada, eu imagino que sem anestesia é só mulher muito guerreira mesmo, gente. Eu bato palma de pé. Porque dói de verdade. Eu senti muita dor. E anestesiada, você sente que tá rolando, você sente dor, mas não é uma coisa absurda. Eu senti muita dor, mas eu tenho plena ciência que era, tipo, 10, 20% da dor, porque eu tava anestesiada. Era pra ser. Caraca. E aí, mas dizem que é aquela coisa também, né? Muita dor na hora do expulsivo, saiu, acabou. Acabou. Meu, ele saiu, ele veio pro meu colo, eu podia levantar da cama e vou embora. E o médico perguntou, e aí, você é parideira, hein? Pariu rápido, quando você vai ter outro? Eu falei, mês que vem. Se for desse jeito aqui, ó, eu tinha esquecido tudo que eu tinha vivido. Já tinha passado, já. Sei lá, na hora que a criança passa, deve passar um negócio que a mãe esquece tudo que tinha passado antes. Porque enquanto eu tava tendo as dores, eu falava, nunca mais. Entrou tão pequenininho, tem que sair desse tamanho. Eu falava que não queria mais ter filho. Mas depois passa tudo, assim, é muito maluco. E eu fiquei lá 2 dias no hospital, divando, porque eu tava ótima. Ficamos por causa dele, que ele teve um pouquinho de icterícia. E aí acabamos... teve também. Bem normal, né? Bem comum. Bem normal. E pra você, como que foi o puerpério, né? Porque às vezes a gente pensa só no... gestação, sintomas e tal. Mas às vezes depois vem aquele baque. E aí também privação de sono e tudo que envolve ali. E aí o puerpério bate. Fabi, eu tive pouco puerpério, assim, recente. Eu fui ter um puerpério quando ele parou de mamar. Sério? Muito, eu fiquei muito mal, porque eu tive pouquíssimo leite. Ele era muito magrelo, magrinho, assim, sabe? E aí a gente ia na pediatra, ela falava, vamos tentar mais uma semana. Tipo, ela queria realmente, né, que eu amamentasse. Mas não tinha como, não tinha. Eu passava... Ele não ganhava peso. Ele não ganhava peso e eu passava dia e noite com aquelas bombinhas no meu peito. Dormia com aquilo, tipo... tinha gotas. Então, assim, não tinha. Eu tava muito bem. Eu amei ser mãe de RN, porque ele dormia... Ele acordava 3 horas. Nasquelas 3 horas que ele dormia, eu
me arrumava, maquiava, gravava vídeo, fazia stories. Nossa, eu era a madame, entendeu? Ficava linda, maquiada todo dia. E aí, quando ele parou de mamar, eu engordei, tipo, 10 quilos na minha gravidez só. Eu perdi no primeiro mês. No primeiro mês dele, eu já tava no meu peso, certinho, bonitinho, tudo maravilhoso. E nessa luta da amamentação. Mas vai dar certo, sofri muito, vai dar certo. Não deu. Aí ele entrou na fórmula. Eu fiquei muito mal. E aí começou... Isso foi com quantos meses? Ele tinha 4 meses e pouquinho quando ele entrou na fórmula. E aí, com 6 meses, ele já tava completamente desmamado. Aí não dá. Aí, minha filha, a fórmula é mais fácil mesmo, é mais gostoso, é mais... Ele tomava. A primeira mamadeira que eu dei pra ele na boca, eu até chorei de ver, porque ele ficava... Tipo, caraca, tá vendo muita coisa! Eu tô comendo, sabe? Tipo, nossa, foi... Aí você olha aquilo e você fala, gente... Acabou, né? Isso é capricho meu. Tipo, eu que quero amamentar, tal. Porque a gente tem uma cultura de que se você não amamentar com... Você é menos mãe. Exatamente. Você não tem um parto normal, você é menos mãe. Tudo menos mãe, entendeu? E aí, a gente tinha essa cultura na cabeça. E quando eu vi aquilo, eu falei, cara... Tô nem aí pra essa teta aqui, não quer fazer leite, não tem problema. Eu vou dar o que meu filho precisa, sabe? Só que não sei o que aconteceu. Eu... comecei a entrar numa vibe muito pesada, que aí depois eu fui ler e entender que é o puerpério tardio que acontece, né? Então, com mais ou menos 4 meses e meio, 5, 6 meses dele, eu comecei a engordar muito, tipo, muito, muito mesmo. E tinha pensamentos muito malucos, assim, de que por que eu fui fazer isso? Eu não vou conseguir voltar pro mercado de trabalho. Ou, tipo, a pandemia vai acabar agora e eu preciso começar a atender e... É que ainda foi junto com a pandemia, né? Com o ápice, com o início da pandemia. Exatamente. Então, teve toda essa questão envolvida aí também, que até pra quem não tava grávida, mexeu com o psicológico. Imagina passando por tudo isso, né? Exatamente. Tudo. E pra mim, na hora que fala, tá acabando a pandemia, foi aí que eu fiquei meio maluca. Que eu falei, putz, tá acabando? Preciso... Então, eu vou ter que deixar ele. Tipo, ai, meu Deus, o que eu fiz? O que eu vou fazer? Sabe? A minha mãe é super nova, a minha sogra morava longe. Então, eu falava, não tenho rede de apoio, não tenho dinheiro, né? Porque tava parada. Então, eu comecei a ter umas coisas muito malucas, assim. E foi o puerpério tardio, que eu fiquei muito mal. E aí, eu tive tudo que as mulheres têm no puerpério recente, né? E foi bem pesado. E eu só consegui sair mesmo, assim, quando eu parei e falei, não, calma. O que você tá fazendo? Você precisa estar bem para cuidar dele, né? E aí, as coisas foram voltando, porque eu voltei a me enxergar, assim, como mulher, né? Peguei força para ir fazer um exercício, emagrecer. Inclusive, você postou recentemente essa sua transformação no corpo, né? Que você... Então, eu nem sabia que você tinha engordado depois. Eu achei, né? Porque às vezes você pensa, gravidez. Engravidou, passou, continuou. Mas não, você voltou pro seu peso depois, né, nesse puerpério tardio, que você ganhou peso de novo. E aí, recentemente, você postou que você voltou a treinar e tudo, que passou por uma fase de emagrecimento. Quando que você sentiu essa necessidade de... Preciso focar em mim, cuidar de mim e exatamente naquela foto que eu postei. Que não era uma foto. Porque quando a gente tira a nossa foto, a gente faz uns negócios aqui. Exatamente. Fica todo mundo bonito. Aquela foto não foi tirada de mim, especificamente. Eu tava numa casa com amigos e tiraram uma foto. E quando eu vi aquilo... Sabe quando você dá um zoom, assim? Zoom. Quando eu olhei, eu falei, gente... O que é isso? Eu nunca me vi desse jeito. Aí eu comecei, por que eu estou desse jeito? E aí foi que eu entendi o meu puerpério tardio e entendi que eu precisava cuidar de mim, tipo, procurar ajuda. Entrei na terapia, né? E percebi que para eu cuidar melhor dele, eu precisava estar bem. Porque eu ficava o dia inteiro... Se eu tava em casa, eu ficava o dia inteiro na cama com ele do meu lado, assim. Tipo, não fazia nada. Então, eu tinha que me movimentar. Foi aí que eu coloquei ele na escola. Aí, eu coloquei ele na escola, eu conseguia ter as tardes livres para fazer alguma coisa para mim. Para investir em... Aí, eu comecei a falar em festas pequenas. Comecei a voltar ativa mesmo. E aí, foi um processo, assim, até conseguir voltar pro meu peso. Perdi 15 quilos, 16 quilos. Caraca. Você fala isso de uma foto, aí eu lembro, assim, né? Eu acho que a gente devia ter 3 para 4 meses, mais ou menos. E assim, eu engordei acho que uns 13 quilos na gestação. Já tinha ganhado um pouco de pandemia antes, mas eu tava nem aí. E a gente nasceu, eu também tava tipo assim, ai, gente, nem aí. Eu não voltei ao meu peso
assim, logo depois. Perdi um pouco, mas não 100%. Aí, beleza. Aí passou, tal. Aí eu lembro que no carnaval, biquíni, cintura alta, mas assim, de boa, só com a família, nem aí, fazendo vídeo. Nunca me importei com isso. Não era nem que eu tava me importando com os outros. Mas aí eu lembro que eu tava com a Gigi no colo, meio que dançandinho, assim. Aí eu falei, grava um vídeo pra mim. Pedi pro Leandro gravar um vídeo pra mim. Tipo, eu dançando, assim, com ela e tal. Aí depois eu peguei o vídeo, olhei e falei, não sou eu. Eu fiquei muito impactada. Eu falei, gente, mas... Eu tô assim... Não, pera. Calma. E antes eu não tinha, talvez, tido essa visão. Também foi uma situação assim, do tipo, que eu me vi e falei... Tô me vendo, mas não tô me enxergando, não sabe? Não sou eu ali. E aí, foi aí que eu fui voltar a treinar, que eu fui voltar a fazer alguma coisa e pensar. Ainda não cheguei no meu objetivo, mas foi ali que eu também tive esse... Opa, eu também não tava fazendo nenhum tipo de atividade. Tava bem ali, de boa, em casa. A gente se vê muito mãezona, aquela que só... Tipo assim, pra mim era impossível pensar em colocar o Bruno na escola. Pensar em, tipo, acordar 1 hora mais cedo que ele acordar pra eu ir fazer exercício. Tipo, eu não conseguia pensar nessas coisas. Porque a gente só quer ali, cheiro... Ficar pertinho, exatamente, né? E isso, né, exige várias coisas do nosso corpo ali. E todo mundo que emagrece, Fabi, todo mundo... precisa ter um start. E geralmente o start é isso. Ou uma foto, um vídeo, ou... Que tem parte da gente, né? Tipo assim, não adiantava alguém vir pra mim e falar... não. Porque Não. eu não tava incomodada com aquilo. A partir do momento que aquilo me incomodou, que deu esse, tipo... Opa, não é isso que eu quero. Que eu mudei e pra você foi a mesma coisa. Foi a partir do momento que você se enxergou diferente. Não, foi um start. Eu lembro que eu falei com uma moça de detox... Que aí eu comecei a fazer umas coisas loucas também, né? Eu falei, agora eu preciso emagrecer, tudo isso. E aí eu falei, eu quero comprar um kit detox lá, tudo. Aí comprei, ela falou, me manda uma foto pra eu ir acompanhando, pra ver quanto você tá perdendo e tal. Aí eu mandei essa foto, eu falei, eu não consigo nem olhar pra essa foto. Aí ela falou, Mari, 100% das pessoas que me procuram tem uma foto, tem um vídeo, tem alguma coisa que deu o start. E só quem deu esse start é que consegue emagrecer. Porque se quis emagrecer por qualquer outro motivo, parece que você não... essa foto tá nos meus favoritos aqui. Porque eu não quero voltar. E não é nem por corpo, né, Fabi? Tipo, o corpo ideal. Eu tô longe de ter o corpo ideal. Mas eu me sinto bem assim agora. Daquela jeito, eu não estava me sentindo bem, né? As minhas roupas não serviam e eu não tava nem aí. Eu vejo uns tamanhos de shorts que eu tinha que eu falo, gente... Como que eu deixei chegar nisso? E fora saúde, né? Eu não tinha vontade de fazer nada. A gente fica indisposta, enfim. Não era eu que estava vivendo ali. E eu quis mudar, assim. Foi nesse start da foto e vídeo aí. E o quanto a terapia foi importante pra você em todo esse processo? Não só do corpo, mas do pós-parto, do puerpério, tudo. Muito, né? Foi muito, assim, porque... Eu precisava descontar em alguém. Você precisa descontar em alguém. E se você não faz terapia, você vai descontar na sua mãe, você vai descontar no seu marido, você vai descontar no seu filho, você vai descontar em alguém. Alguém vai levar. Alguém vai levar. E aí, eu falei, então deixa eu contratar uma pessoa pra levar, né? Porque de graça não vai acabar com o meu casamento. E foi essencial, assim, sabe? A terapeuta... Ela é praticamente um microfone, né? Que você fala... Fala tudo que você quer falar, e ela volta descarrega. com né, uns feedbacks. Às vezes não tão legais. Não tão legais. Que você fala, cara, real, né? Preciso. E foi, assim, muito, muito, muito bom. Parei de fazer há um tempo. Por questão financeira mesmo. E voltei agora. Agora eu precisei de novo. Eu acho que, assim, a terapia... Eu também fui buscar terapia. Não foi logo nesse processo de preciso voltar pro meu corpo e tal. Mas foi um pouco depois do tipo... Quem sou eu? Quem sou eu, além de ser a Fabi mãe? Sabe? Porque a gente se perde, às vezes, nesse momento de maternidade, mãe e tal. E você, tipo, eu sou mãe, mas o que mais? E a Fabi mulher? E a Fabi trabalho e tal? Então, eu fui também atrás desse momento. Mas aí, depois eu continuei, porque eu falei, cara, não é nem só me reencontrar. É do tipo... traumas que eu não quero levar pra frente, forma de pensar. E é isso, é o microfone pra você ir despejando ali. Exatamente. Tudo que você vai vivendo e tudo. E é muito bom. É muito bom, é muito bom. E acho que é necessário não só pra mães, né? Mas assim, pra vida, pra tudo. Mas mães também, porque a gente passa por muita coisa. E a gente é muita coisa, né, Fabi? A gente é mãe, que nem você falou. Mãe, empresária. Quem não é empresária é mãe, é CLT, trabalha, tem que carrega um monte de coisa nas costas. Tem gente que cuida
da gestão familiar, porque é uma empresa, né? Sim. Então, a gente carrega muita coisa. A mulher vem com isso, culturalmente, de carregar muita coisa. E parece que se a gente não tá carregando nada, a gente tá nesse buraco. Fazendo nada, né? A gente tá nesse buraco. E a gente se vê aí nesse buraco. E aí que a gente puxa e volta. E acho que é do humano mesmo. Mulher fazer um monte de coisa, a gente tá bem. Eu, principalmente. Se eu tô fazendo um monte de coisa, eu tô bem. Se eu tô fazendo nada... Eu sou muito assim, eu me culpo muito. Ai, a gente se culpa muito, né? Então, assim, às vezes eu trabalhei sábado, trabalhei domingo. Aí segunda, tipo, vou ficar off. Aí eu já fico, nossa... Segunda-feira eu não tô trabalhando. Já me sinto, mas eu não lembro, né? Que eu trabalhei sábado e domingo. Então, a nossa cabeça é muito isso. A gente, enquanto tá fazendo 1000 coisas, tá cansada, tá exausta, mas se sente útil. Não, e quando você só fica com a Enfim. criança, aí você fala, nossa, eu não fiz nada hoje. Você trocou, eu não sei quantas faltas, não sei o que. Exatamente. Tipo, Cuida você da fez casa, 1 fez milhão isso. de coisas. E aí... Não é que eu não fiz nada, é que a gente se cobra muito também. A gente se culpa, mas a gente se E a gente cobra se muito também. compara muito também, né? A gente vê, tipo, às vezes uma outra mãe... Ah, mas ela fez isso, 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 e eu não consigo com isso. Cara, mas... Né, a gente quer se comparar o tempo todo, são realidades diferentes. Você tá vendo talvez uma parte também do que ela tá fazendo, você não tá vendo tudo. Então é muito doido, a gente se compara e se cobra muito. Eu adoro postar é uma fotinho, né, que fala assim, 10%, tipo, tudo que acontece no dia, o que você viu e o que você tá achando que é aquela vida daquela pessoa, né? Hoje em dia a gente vive no meio da internet. E a gente acaba mostrando que a gente consegue, né? Até porque se tivesse uma câmera ali 24 horas, não ia ser tão interessante para as pessoas assistirem assim. As pessoas querem ver coisas legais, não coisas ruins. Mas o que fica de residual para quem tá assistindo é que a gente tem uma vida maravilhosa. Que a gente só... E outra, né? Além de a gente só conseguir mostrar uma parte, a gente também pode escolher a parte que a gente vai mostrar. O ângulo que a gente vai mostrar, a edição que a gente vai colocar nisso. E às vezes as pessoas esquecem disso mesmo. Acabam comparando com a própria vida. E falam, nossa, aquela pessoa é tudo maravilhoso, lindo. Mas a gente não sabe nem Até 10% da vida Até a dela. gente mesmo, né? E a gente se compara Sim. o tempo todo. E falando em compartilhar, você compartilhou recentemente sobre você ser uma mãe atípica, né? Então, o diagnóstico do Murilinho, que foi diagnosticado com aspecto autista. Então, conta pra gente como que foi. E você quem não acompanha a Mari, gente, ela tem um canal no YouTube que ela compartilhou isso lá. E vai ter outros vídeos, inclusive, compartilhando mais sobre esse processo, essa etapa, tudo até descobrir, até o diagnóstico. Mas conta pra gente um pouquinho como que foi esse processo até chegar ao diagnóstico. Eu, por estar muito perto de crianças, em geral, não só das minhas famílias, mas, né, em geral, eu sempre percebi que o Murilo, algumas coisas, ele era muito atrasado. E outras coisas, ele era muito genial, assim. Então, tipo, ele fala o alfabeto inteiro, conta até 20, letras e formas, ele sabe tudo. Ele fala... E ele tem 2 anos e? 2 anos e 6. 2 anos e Ele, meio. tipo assim, tem umas coisas que você fala... extraordinário esse menino. E tem outras coisas que ele não faz, né? Então, isso já começou desde quando ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos, né? E aí, você ia acompanhando as coisas e não ia batendo os marcos de desenvolvimento. Eu comecei a suspeitar por conta da fala, que ele demorou muito pra falar. Não, tipo assim, ele fala palavras, mas ele não se comunica. E depois... por outros aspectos, né? Ele corria muito de um lado para o outro, ele era muito inquieto, né? Falava para ele ficar no lugar, ele não ficava, não tinha o olhar compartilhado. Ele mamou pouco, mas o pouco que ele mamou, ele não me olhava também. Então, ele sempre foi muito... preferia brincar sozinho do que com outras crianças, né? Ele nunca foi agressivo, mas ele sempre preferia ficar na dele. E o pai dele é muito assim também, né? Meu marido é muito tranquilão. Então, eu muito confundia com isso. Ah, ele é igual ao pai dele, ele é igual ao pai dele, ele é igual ao pai dele. Mas pela fala, que me preocupava muito, eu já fui levando ele para fono e psicólogos e tal. E gerava sempre... todo mundo falava, ai, mas você não tem, né, alguma suspeita? E eu falava, tenho. E você percebe, né? Então, eu sempre... a gente falou até de se comparar. A gente compara com outras crianças. Sim. É normal. E no caso do Murilo, eu comparava muito na questão do desenvolvimento. Não será alto, magro, gordo, baixo, mamava, não mamava, chupeta, não chupeta. Era sobre o desenvolvimento. E aí, a gente começou a fazer exames, né? Pra saber se tinha alguma coisinha na cabeça dele. A gente suspeitava que tinha algo, mas não que... Não exatamente o quê. Não exatamente o quê. Mas você, como mãe, você acha que você tinha, no fundo, um feeling ali de... Eu tinha... eu falava, pode ser...
Mas eu tinha esperança que não fosse também. Sim. Tipo, existem várias Lógico. síndromes neurológicas. Não, Sim, não precisa pode ser só isso. várias Essa é a mais coisas. conhecida. Eu pensava isso. Essa é a mais conhecida. Pode ser outras coisas. Porque tinha muita coisa que ele era muito... Tipo assim, ele começou a sentar com 4 meses. Ele começou a engatinhar com 5 meses. Ele começou a andar com 10 meses. Tipo, ele era muito rápido nas coisas. E eu ficava, meu Deus, eu tenho que dar até uma segurada nele, né? E por outro lado, em outras coisas, ele era muito devagar. Então, eu sempre ficava assim, meio que... Não dá pra entender, né? E aí, fomos no neuro. Fizemos exames pesadíssimos, né? Que eu vou compartilhar ainda esse vídeo que eu contei. Foi só contando o diagnóstico, né? Eu ainda vou contar todo o processo, porque é um processo longo. Fizemos os exames, estava perfeito, tudinho na cabeça dele. E aí, o médico falou, olha... Na cabeça dele não tem nada. Neurologicamente, tá tudo Tá ok. tudo ok. A gente precisa procurar uma otorrino, uma foniátrica, porque o diagnóstico vai ser clínico. E aí, a gente conseguiu. Marquei a melhor médica, assim. Falei, não importa quanto custar, eu vou pagar, porque eu prefiro saber... Porque eu ia nos lugares, aí a fono falava assim pra mim. Ah, Mari, ele é muito novinho, fica tranquila, ele tem só 2 anos. Eu, não, ele já tem 2 anos. Aí ia no médico... No neuro mesmo, ele falava, mas fica tranquila, tranquiliza seu coração, ele é ótimo, ele é esperto, olha ele brincando. Eu, tá. Mas você sentia que tinha alguma coisa, não né? tem, não dá. E o meu marido, muito tranquilo, ele nunca me parou, mas também nunca falou que, tipo assim, eu tava doida. Ele, né, mas as pessoas achavam que eu era doida. Acham ainda, né? E eu ia atrás. Fomos nessa médica, entrei e falei, olha... Não sei o que tá acontecendo com meu filho. E eu vim aqui porque eu quero que você me fale. Porque eu sei que ela é tipo assim, especialista em diagnóstico precoce. Eu falei, eu quero que você me fale o que meu filho tem. Tá bom, vou analisar tudo e tal. Aí ela analisou e falou, olha, Mari, ele tem um prognóstico maravilhoso. Ele com uns 4, 5 anos vai com certeza se igualar às outras crianças. Mas ele tá com um atraso muito grave na comunicação social. Ele é autista. Nossa, naquela hora, assim, eu chorava, mas na minha cabeça eu pensava, graças a Deus, ele só tem 1 ano e meio. Ele tinha 2 anos e 3 meses, né, na época. Ele só tem 2 anos, eu já descobri isso agora, olha que maravilhoso, o que eu posso proporcionar pra ele, mas caramba, ninguém me falou isso antes, tipo, sabe? Era um momento, assim, um monte de coisa. E eu só consegui olhar pra ela e falar, obrigada, doutora, obrigada, era isso que eu precisava, porque eu me sentia grata de não ter desistido. Né? E depois que eu compartilhei, gente, minha vida de ontem... Compartilhei ontem, né? Não sei quando vai sair esse vídeo, mas... Assim, a minha vida de ontem pra agora é só responder mães que desistiram de procurar o diagnóstico. Porque as pessoas acham que você tá louca. Tipo... Elas, Mari, eu assisti seu vídeo, chorei muito. Porque você não desistiu. E eu desisti. E eu vejo meu filho, eu olho, eu sei que tem alguma coisa, mas as pessoas não acreditam. E eu encorajando essas mulheres. Porque quando eu comecei a contar para as pessoas, Mari, mas você tá muito bem. Você tem que levar essa mensagem para frente. Porque não é que hoje o autismo tá na moda. É porque as pessoas têm mais informação, então são mais diagnosticados mesmo. É mais fácil de diagnosticar, né? Exatamente. Na idade, imagina... Na idade dos nossos pais, nem se sabia muito, nem se falava sobre isso. Então, não é que assim, antes não tinha e hoje tem. É que antes não se sabia, antes não se diagnosticava. Tinha, né? E aí, a gente aplicava o bullying nessas crianças, infelizmente, né? Era, o mais lerdinho da sala, o que não... O antissocial. O antissocial, exatamente. Eles não eram diagnosticados. E hoje são adultos que, muito possivelmente, tomam remédio de ansiedade, que acham que são ansiosos, que lidam com as suas limitações internas de um jeito de... Eu preciso fazer isso porque isso é o certo para a sociedade, mas ele nem sabe por que ele tá fazendo aquilo, né? Porque ele não foi diagnosticado. Tanto que, por conta das crianças autistas, que autismo é genético, estão descobrindo muito adultos autistas, que estão descobrindo o diagnóstico com 30, 40 anos. Por causa do filho, que descobriu do filho, aí faz o exame genético, vê que é genético, vê que é da mãe ou do pai, é do pai. Pai é autista. E aí você vai e coloca ali na ponta do lápis e fala, putz, verdade. Isso. Nossa, as coisas começam a fazer sentido. Exatamente, começam a fazer sentido. Então, meio que ter a conclusão do diagnóstico para você te trouxe, vou colocar entre muitas aspas aqui, um alívio. No sentido de concluir o que você já desconfiava que poderia ser. A frase que eu pensei na hora e que eu vou te responder agora é muito mais fácil você saber para onde está andando do que você caminhar no escuro. Então, para mim, foi muito mais fácil falar, ótimo, é isso que eu tenho que fazer? Então, beleza, a gente vai fazer.
Pra mim não foi um fardo. Pra mim eu não culpei Deus. Eu tipo, ai, por que comigo? Porque tinha que ser assim, entendeu? E se o Murilo me escolheu pra ser mãe dele, é porque eu poderia ser a melhor mãe pra ele e ele poderia ser o meu melhor filho. Então, tipo, eu fiquei muito... É óbvio que não vou ser também tão tola de dizer que não... Lógico, ninguém... Quando você tá grávida, você não imagina, ai, vou ter um filho autista, ai, vou ter um filho com alguma síndrome. Você não imagina isso. Isso é pego de surpresa. Mas eu acho que todo mundo que recebe essa missão e esse dever... tem um propósito na vida. E eu tava 1 ano sem fazer vídeo pro YouTube, por conta de tudo isso, de toda essa loucura. Me esqueci uma coisa que é tão legal e que ajuda tantas pessoas e voltei com essa notícia. Porque todo mundo falava, Mari, você tem que passar isso pra frente. As pessoas precisam ver que não é o fim do mundo. As pessoas precisam... É porque você encara de uma forma leve. Sim. E muitas vezes as mães não conseguem encarar dessa forma, né? Às vezes as mães atípicas encaram como se o diagnóstico fosse uma sentença de morte. E não é. E não é. Na verdade, eu acho que até no caso do espectro autista, ele pode trazer uma visão diferente do tipo, o que eu vou fazer a partir de agora? Então Sim. tá, então eu sei que é isso, o que vai mudar, né? E o que mudou pra você depois do diagnóstico? Muita coisa mesmo, né? Eu gosto muito de mudar as coisas, de mexer em tudo. Então, hoje a gente entrou e tá desse jeito. Amanhã eu vou falar, ai, vamos pôr a mesa ali? Né? Eu sempre gosto muito de mudar. E o autista, ele não gosta dessas mudanças, né? Então, eu tô, tipo assim, vivendo a rotininha do Murilo, sabe? Então, a gente tem um calendário que a gente vê... E cara, as coisas são mais fáceis, né? Eu aprendi que viver na rotina por ele... me deixa muito mais organizada, né? Me deixa... Nossa, eu tô aprendendo muito com ele. E o que mais mudou, assim, foi... que agora eu sei o que tá acontecendo. O Murilo, ele é muito carinhoso. Ele não é... Tem alguns autistas que são mais ríspidos, né? O Murilo, ele é muito carinhoso. Então, às vezes, ele entra no elevador e tem uma pessoa que ele não conhece, ele pede colo. Aí a pessoa faz, nossa, tipo, né? Nem te conheço. Exatamente. Porque crianças típicas, né? Vê uma pessoa que não conhece... estranha. E ele não, ele quer colo, ele faz carinho. E aí eu tenho que, às vezes, falar que ele é autista. Aí a pessoa muda completamente. Ah, então tá bom, então vem aqui. Então, assim, as pessoas precisam entender também que nem todo deficiente tá explícito ali, não é físico, né? Nem todo deficiente é um deficiente físico. Então, os Murilo têm as limitaçõezinhas dele e aí eu preciso explicar para as pessoas. Isso mudou um pouco a minha forma de ver, porque antes ele ia no elevador e ia no colo das pessoas, eu falava, filho, não, tá louco? Não, né? E pegava ele e ele ficava meio irritado. E hoje eu deixo. Falo, quer ir no colo? Vai, filho. Você precisa disso, né? Você precisa disso, então tá bom. Eu falo, é que ele é autista. Pronto, a pessoa muda completamente. Eu falei isso até, né? Eu falei, quando você vê uma criança com síndrome de Down, você já recebeu a mensagem que ela tem as limitações dela e que você precisa... agir de uma forma diferente. Agir diferente. Quando você vê um autista, você não sabe que ele é autista. Você não consegue identificar só de... né? De olhar pra pessoa. Exatamente. E aí, acho que o que o mundo tá mudando é ter empatia por comportamentos diferentes, né? Que a gente é muito ríspido com comportamentos diferentes. E essa inclusão dos autistas no mundo é isso, ter empatia por comportamentos diferentes. Enquanto eu ainda não vejo essa empatia, eu falo, né? Então, ele tem autismo. Ah, é que ele tem autismo. E aí, as pessoas mudam, né? E já é completamente diferente. Então, eu acabei... Antes, eu privava muito meu filho de fazer as coisas que ele precisava fazer. Então, por exemplo, chega numa festa, ele sai correndo, né? Ele precisa correr para se autorregular. E eu ficava, não, Murilo, você fica aqui, não sei o quê. Quietinho, exatamente, né? Se comporte como uma criança que você deve ser. Tipo, quem disse isso? Quem disse que correr disse que errado... crianças se comportam quietinhas. Exatamente. E agora eu deixo, né? E aí a pessoa fala, ai, porque o Murilo não olha pra gente. Ué, porque ele tem autismo. Ah, porque o Murilo, ele não... É isso. Entendeu? E eu entendi que pra eu precisar falar, eu tinha que estar muito bem pra fazer isso. Porque senão eu não ia conseguir. Imagina, toda pessoa falar assim, nossa, por que o Murilo tá fazendo isso? Eu, porque ele tem autismo, meu Deus, que ele tem autismo. Ou então eu ia negar. Eu ia falar, porque ele é assim mesmo. É o jeito dele. É o jeito dele. E aí você tá negando, né? E não tem como, gente. Eu acho que muitas mulheres, muitas mães devem passar por isso, né? Passou pela minha cabeça 1000 vezes. Será mesmo que ele tem? Às vezes eu olho ele fazendo alguma coisa e falo, não, ele não tem. Aí às vezes eu olho e falo, não, ele tem sim.
Então, acho que você aceitar e correr atrás das terapias... Ele é outra criança. Agora, de dezembro, de quando eu recebi o diagnóstico de agora... Ele é outra criança, E, assim, só tende a melhorar, sabe? É muito bom. Eu vi que você chegou a tirar ele da escola por um tempo, antes até do diagnóstico, mas agora ele voltou. E como que foi essa volta pra escola dele agora? Foi, nossa, o primeiro dia de aula. Eu tive 2 primeiros dias de aula, né? O primeiro dia de aula do ano passado, que eu não sabia, que foi ótimo, maravilhoso. E o primeiro dia de aula desse ano, que foi pesadíssimo pra mim. Porque eu ficava, meu Deus, como vão tratar ele? Como que vão entender as limitações dele? Que eu já aprendi a lidar, mas agora as professoras vão ter que aprender. E eu tava muito, muito insegura, assim. O ano passado ele tava numa escola grande, que eu imaginei que seria legal pra ele. Que, tipo assim, já vai estudar nessa escola pra sempre, né? Eu pensava que ia ser ótimo. E foi muito ruim pra ele, né? Ele não se adaptou, tinha muitas crianças na sala, ele ficava irritado. Eu colocava o uniforme, ele já começava a chorar. Ele, tipo, não queria ir pra lá. E aí, eu tirei ele da escola e ele ficou em casa com uma psicopedagoga, que foi muito boa também. Foi, tipo, uma terapeuta que ele fazia 4 horas por dia em casa. Foi ótimo. E agora, quando ele retomou pra escola, eu procurei já uma escola menorzinha, uma escola super pequenininha, uma escola que entendia sobre isso, uma escola já diferente, porque eu já sabia do diagnóstico. Então, é isso que eu falo pras mães. Tá vendo como o diagnóstico salva? Se eu não soubesse, meu filho ia estar lá até hoje. O diagnóstico te fez compreender melhor as necessidades do seu filho, né? Exatamente. O que vai ser melhor pra ele? A escola grande, que na sua cabeça seria melhor antes, porque vai ficar lá a vida inteira, tá, né? Ou agora que você sabe que pra ele o menor, poucos alunos, não sei o quê. Então, eu acho que é isso. Eu entendo quando você fala do o andar no escuro, né? Porque tem gente que prefere não saber. Que prefere ficar nos achismos, não só sobre essa questão de diagnóstico, mas assim, sobre tudo. Sobre a vida, né? E até recentemente, com o aborto que eu tive, eu falei isso. Não é que eu fiquei melhor depois que eu soube, não. Foi difícil, foi duro, mas todo o mês que eu passei na incerteza, no vai, não vai, melhorou, mas piorou. Mas foi tão difícil, porque eu não sabia se eu podia comemorar ou se eu podia chorar. Eu não sabia o que fazer. E aí, depois que eu tive a notícia, assim, pronto, é isso, não tem mais o que fazer, ponto. Acabou. É isso, acabou. Eu pude lidar com aquilo. Antes eu não podia lidar, eu não sabia o que estava acontecendo. Então, assim, é isso que aconteceu. Então, agora eu posso lidar com isso. Eu vou chorar o que eu tenho pra chorar, eu vou virar a página, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Mas antes era isso, eu me sentia andando no escuro e não sabia o que ia acontecer. É exatamente então, isso do diagnóstico. Enquanto eu tava procurando o diagnóstico, eu tava desesperada. Eu não conseguia fazer nada. Eu tava, tipo assim, eu não sabia o que meu filho tinha. Então, eu tava perdidaça. E aí, depois do diagnóstico, foi... beleza, agora, o que eu tenho que fazer? Vou estudar sobre o assunto, Exatamente, agora eu vou... Foi igual quando eu queria uma cesárea e virou parto normal. Foi a mesma coisa. Eu tava achando que eu tinha uma criança típica e eu tinha uma criança atípica. Então, beleza, só mudou a rota, né? Inverteu os trilhos ali e bora. Entendeu? Então, assim, óbvio que eu não sou, né? Tipo assim, ele não vai ter dificuldades? Ele vai ter dificuldades. Mas eu sou aqui um suporte pra ele. E eu sou uma facilitadora para que ele que ele sofra menos, para que ele tenha menos dificuldades, né? Então, é só entender isso, foi entender isso que... E como que foi para você compartilhar com o diagnóstico com a família, principalmente, e depois agora, que está sendo muito recente, nas redes, né? Pra minha família foi mais difícil, assim, porque... são pessoas mais velhas, né? Então, muita gente no começo não acreditou, falou que eu tava louca. Imagina, o Murilo é normal, ele não parece autista. Não parece mesmo. Foi muito pesado, assim, porque... E quando eu recebi o diagnóstico, a primeira coisa que eu pensei foi como eu vou contar pro meu pai, como eu vou contar pra minha mãe, como eu vou contar pros meus avós. Tipo, meus avós, eles nem sabem o que é isso, né? Uma coisa tão... E para algumas pessoas eu contei, falaram, Mari, a gente já percebia ele diferente, né? A gente imaginou. Para algumas pessoas, louca. E para outras pessoas foi assim, tipo, ai, dó, sabe? Ai, não acredito. Tadinho de você, nananã. Então, de tudo. Então, eu aprendi... Foi ótimo, que foi uma super escola. Porque eu aprendi todas as... possibilidades de As possibilidades reação. ali num núcleo não só família, mas muito perto, né? Então, amigos próximos, uma coisa muito próxima eu contei antes de fazer o vídeo, né? E eu aprendi ali a todos os sentimentos que poderiam vir.
Então, foi bom, porque, né, aí agora que eu contei pra geral, e muita gente da minha família, inclusive, vai saber por esse vídeo, eu sei o que esperar. E sei como acolher, porque de verdade, quando você conta uma coisa, você já tá segura pra contar. Pode até ter acontecido isso com o aborto. E quando você recebe de volta, a pessoa não sabe o que te falar. Não sabe o que te falar. Uhum. Então, você, além de contar, tem que acolher. Do tipo, tá tudo bem. Uhum. Tá tudo bem. Então, eu já sabia acolher essas pessoas de todos os processos. A que me achava de louca, a que tinha dó, a que achava que era... que já sabia, porque também teve isso no Instagram, tá? Eu já sabia. Eu já via o Murilo e eu já sabia que ele era autista. Então, tipo assim... A médica diagnosticando Exatamente. via stories. A internet é um mundo maravilhoso, né? Que, assim, isso, gente, é 1%. Porque, assim, graças a Deus, o meu público é muito, muito legal. Mas esse 1% acontece. Então, eu aprendi a lidar também com esse retorno, né? Sim. Com voltar. E foi muito bom, assim, pra mim. E como crescimento mesmo. Hoje, inclusive, eu estava me arrumando, saindo de casa. A moça que trabalha em casa falou assim pra mim, Mari, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, fala ela. Depois do diagnóstico, você é outra mulher. Eu falei, caraca, que pesado. E, tipo assim, Mas te transformou de alguma forma. Me transformou. Né? Eu disse até pesado por isso, porque, tipo, sim, eu me sinto outra pessoa. Eu me mais sinto forte. Exatamente, eu me sinto outra mulher. Então, eu tenho a Mari antes do Murilo, a Mari pós-Murilo, a Mari antes do diagnóstico e a Mari pós-diagnóstico. Porque eu acho assim, ó, nós mães, a gente já tem que ser uma leoa pra dar conta de tudo e pra dar conta dos nossos filhos. Que, típicos ou não, a gente já tem... É uma demanda muito grande. Mas uma mãe atípica, ela tem um a mais. Então, as dificuldades que você sabe que podem vir ou que ele já tem. Então, isso te faz ser assim, por ele e pra ele, ser ainda mais... Eu tenho que ser mais forte, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar conta disso, por ele. Então, com certeza, isso te deixa muito mais forte. Claro que não é todo mundo que encara dessa forma. Tem gente que realmente encara como uma coisa muito ruim e vai, enfim... Mas você levou para esse lado de eu tenho que fazer por ele, para ele. E vou me erguer e não posso deixar isso me derrubar. Exatamente. Que se a gente for parar para pensar, né? Que você falou o desmame, o como isso te abalou e junto com o puerpério. E hoje você tá passando por uma outra questão que tá sendo, né, do diagnóstico. E você tá levando totalmente de outra forma. Totalmente de outra forma. E pode ser que tenha sido uma escola, né? Tudo isso que eu vivi para chegar agora e falar... Verdade. Né? E também o fato de eu trabalhar com criança e ver crianças de todas... Gente, assim, o que eu falo é... Toda criança tem sua dificuldade. A Gigi tem as dificuldades dela e você vai lidar com isso. E o Murilo tem as dificuldades dele e eu vou lidar com isso. Entendeu? Então, toda criança tem as suas dificuldades, tem as suas limitações. Né? Eu até recebi um comentário, tipo assim... eu fico pensando se eu vou ver meu filho autista casando. Mas você sabe se a Gigi vai querer casar? Exato. Gente, a gente não tem certeza de nada nessa vida. Mãe, não quero casar, eu quero... E quem disse que casar é o certo também? Aí eu até respondi pra ela, eu falei, de verdade, sendo muito sincera, eu tenho muito mais medo do meu filho pegar a mochila nas costas e ficar viajando o mundo e não querer mais voltar pra casa, do que se ele vai decidir casar ou não. Então, tipo assim, eu vou sentir muito, muito, muito mais se ele falar, mãe, sou um viajador. Sou mochileiro. Não vou voltar mais pra casa. Eu vou sentir muito mais do que se ele falar, não vou casar. Pra mim, gente, isso é uma coisa assim... Mas é a cabeça das pessoas, o que as pessoas pensam. É porque a gente tem aquele... Voltamos pra questão cultural. Pra você ser feliz, você vai, né? Crescer, vai fazer uma faculdade, vai ter um bom trabalho, vai casar, vai ter filhos... Gente, a vida não é... A vida ideal não é assim pra todo mundo. Eu tive uma vida assim, você... né? Que eu sei, teve uma vida assim também. Mas a geração dos nossos filhos é outra geração. E, de verdade, a gente tem que estar preparado pra muita coisa. Porque, né? A diversidade, não só... de diagnósticos, mas de tudo, tá aí, a gente tem que estar preparado. Então, tô nem aí se meu filho vai casar ou não, nem sei se o casar é o certo mesmo, né? Quem disse? Se vai ter filho, porque às vezes também é assim, mas seu filho... Isso, você imagina seu filho tendo filho, mas, gente, às vezes tem gente... Crianças típicas que não vão querer ter filho. Não vão querer. E ponto. E tá tudo bem. Eu tenho amigos que não querem ter filho. Não, por quê? Por que não? Exatamente. Porque eu quero outras coisas pra minha vida. Então, assim... E também
essa questão do que, você imagina seu filho casando, é a sua expectativa pra vida dele. Mas é o que ele vai querer, né, pra vida dele. Exatamente. O que ele vai... É difícil. É difícil, porque é uma pessoa que você tem muitas expectativas. E o diagnóstico me tirou um pouco isso. Cada dia ele me surpreende, porque eu não tenho expectativa nenhuma. E isso de expectativa é muito doido, né? Porque como as pessoas já têm expectativa nos filhos dos outros. Porque, por exemplo, desde antes de nascer e agora, enfim, as pessoas ficam me perguntando se eu vou colocar ela no balé. Que eu gosto muito de balé. E eu falo, vou. Agora, se ela não gostar e se ela não quiser fazer, ela não vai fazer. Porque não é porque eu gosto e porque eu quero que ela vai fazer. Lógico que eu vou colocar, eu vou apresentar, porque é uma coisa que eu gosto, que eu acho legal e que eu acho saudável. Mas se ela falar, mãe, eu não gosto de balé. Eu quero fazer judô. Ela vai fazer judô. Sim. Entendeu? Então, é muito isso. As pessoas ficam nessa, tipo, não, minha filha vai ser bailarina porque é meu sonho. É o seu sonho. Não é o sonho dela, né? E isso é pra tudo, assim. Isso é pra vida. E a gente fica com essas questões de... como vai ser e tal. E você falou que voltou pra terapia. Voltou agora. Por causa do Por diagnóstico. causa do diagnóstico. Então, o Murilo devia estar fazendo TO, que hoje ele tá fazendo fono, psico e nutri. Porque ele tá deixando de comer. A restrição alimentar é bem forte, né? Ele tá deixando de comer algumas coisas. E ele precisava fazer TO também. TO é... Terapia ocupacional. Exatamente, terapia ocupacional. E aí, eu tirei isso da lista, porque, gente, só milionário consegue, né, fazer tudo, dar conta de tudo, porque eu precisava me incluir na lista de terapia, né? Então, se eu não estivesse fazendo terapia, eu não tava aguentando o baque que é, porque, assim, as minhas manhãs são dedicadas às terapias dele. Ele faz terapias todos os dias de manhã. Né? Sexta-feira, a gente tem uma janela e ainda enfiei uma natação ali, porque eu falei... Vai aprender a nadar também. Exatamente. Atividade física. Exatamente, porque ele também precisa, né? Não que as terapias não sejam uma diversão, porque pra eles é tudo divertido, Tudo né? é brincadeira e tudo lúdico, é brincadeira, né? é tudo bem lúdico. Mas eu queria que ele fizesse algum esporte também, então essa janelinha de sexta-feira eu enfiei uma natação aí. E eu tive que contratar mais pessoas para a empresa, então eu tive que demandar mais ainda. Tive que tirar do meu bolso, né? Porque contratando uma pessoa a mais, você tira do seu bolso. Pra me dedicar totalmente a ele. Então, das 7 horas da manhã até meio-dia, eu não sou simples assim. Eu sou mãe. Ele entra na escola até as 6 horas da tarde, eu sou simples assim. E depois eu volto a ser mãe de novo. Porque a mãe atípica também tem um pouquinho de terapeuta, né? Porque o tempo que a gente tá com ele, a gente tá ali estimulando. A gente tá fazendo tudo que a terapeuta te ensinou pra fazer em casa também. Os estímulos, tudo. Exatamente. Então, eu tive que abrir mão de muita coisa, né? E eu sabia que quando eu contasse, a primeira coisa que as pessoas iam falar... mas você tem condições. Mas você pode. Eu tive que abrir mão de muita coisa também. Né? Eu tive que abrir mão de muita coisa. E aí, o que eu não dava pra abrir mão era da minha terapia. Então, eu me incluí nessas terapias do Murilo. Então, sexta-feira eu acordo 1 hora mais cedo pra fazer 1 horinha de terapia. Faço online. Tipo assim, o que eu consigo fazer online? Que é possível, né? Que é possível. Online. Então, beleza, a gente vai fazer online. Não vou pegar o carro pra sair, porque eu já virei a mãe turista dele, né? Eu pego o carro pra ir pra todas as terapias. Então, eu não consigo fazer isso. Eu tenho 1 hora, eu posso acordar 1 hora mais cedo. Eu vou achar uma terapeuta que pode me atender nesse horário e pronto. Então, assim, o que dá pra fazer também, né? Porque é muito corrido. E é isso. E agora a nossa luta vai ser com convênio, né? Porque tem isso também. ele tem direito 100% do reembolso. Isso é muito legal de passar essa informação para as mães. E o convênio não tem. E aí você tem que entrar com liminar. É pesado. Mas acontece. Tem que ter o diagnóstico laudado. Tem que ter o diagnóstico, né? Tem que ter, a médica tem que colocar exatamente o tempo que ele precisa de terapia. É um processo longo, mas a gente tem direito, a gente tem que ir atrás, tem que fazer. Simples assim. Todos os convênios têm esse problema? Todos os convênios Todos os convênios. Os autistas entraram na lei de deficientes físicos da PCD mesmo. Então, ele tem direito de vaga no estacionamento, ele tem direito de... O que mais que tem PCD? Enfim, todas as leis PCDs, o autista entrou. É uma lei do Romeu, do Marcos Bion, que o autista entrou como PCD. Né? É uma deficiência neurológica. Então, ele é PCD. E se a gente tem os direitos... Né? Às vezes eu fico me perguntando, por exemplo, fila. Ele não consegue esperar na fila. Ele quer correr, ele quer sair correndo, ele não fica no colo. Então, você tem o direito, sim, de usar a fila preferencial. Porque às vezes você fica, ai, meu Deus, vou usar, não vou, vou usar, não vou. Sim, tem que usar, entendeu? Você tem que usar.
Exatamente. E a gente tem que usar. Porque se existe, se foi feita uma lei pra isso, é porque precisa. Então, pode ser que seu filho precise menos. O Murilo é um autista leve, então ele precisa menos. Óbvio que se tiver um autista hard do meu lado, lógico, eu vou deixar ele passar na minha frente. Acho que também existe, né, existe o nível, né, mas... Empatia, né? Exatamente. De entender o que... Ele precisa menos, mas ele precisa também. Então, ele ainda pede muito colo. Ele gosta de correr, mas ele ainda pede muito colo. Então, pensa, você parar longe, você ir andando com uma criança de 15 quilos no colo, né? E ele vai fazer 3 anos. Tem gente que tem autistas severos com 30 quilos que anda no colo. Então, tem que ter vaga preferencial, sabe? Então, essas coisas Graças a Deus, a gente tem uma pessoa que é o Mion com uma visibilidade enorme. gigantesca, enorme, que tá fazendo muita coisa legal, entendeu? E fala muito, né? Fala muito sobre isso. E... o que eu vi recentemente também que você postou como chama? Cordãozinho. Do cordãozinho. O que é esse cordãozinho? É uma conscientização. Lembra daquele negócio que eu falei do síndrome de Down? É pra você conseguir receber aquela criança preparada para ela. Então, o fato do Murilo usar, muita gente fala assim, é exposição, você tá expondo o menino. Não, eu tô protegendo ele. Porque quando ele chegar numa pessoa querendo abraçar, querendo dar beijo, né, ou querendo pegar alguma coisa, a pessoa vai entender que ele é o símbolo do autismo, né, que são os quebra-cabeças coloridinhos, vai entender que ele tem uma necessidade especial. Simples assim. Eu vou falar simples assim. Ponto. Vou trocar. Ponto. Simples assim. É isso, entendeu? E eu filmei e mostrei pra dizer. Porque tem muita mãe, infelizmente, que tem vergonha de mostrar. Entendeu? Então, eu vou colocar o símbolo de PCD lá no meu carro. O símbolo do autista. Por que você vai fazer isso? Porque pode, porque eu quero que as pessoas estejam preparadas para receber ele. Eu acho que é o único jeito de você quebrar a barreira do preconceito. É antes da pessoa bater, ela já recebeu... eu preciso... E para quebrar a barreira do preconceito, você não pode ter o preconceito, né? Porque se você não quer falar, se você não quer usar, se você não quer... É porque você já tem um preconceito daquilo, ou do que as pessoas vão pensar, ou do que... Então, é você quebrar essa barreira para também quebrar a barreira do que pode acontecer depois. Exatamente. E isso é uma forma de proteção. A gente tem que entender que a gente está designada nessa tarefa de mãe atípica para proteger essa criança. E tudo que eu possa fazer para proteger ele, eu vou fazer. Tanto nas terapias, tanto no cordãozinho. Ele não vai usar todo dia, mas, por exemplo, ele foi no parquinho. Então, eu vou colocar, porque eu sei que vão ter outras mães, vão ter outras crianças. E esse é um símbolo que as pessoas, né, hoje... entendem pouco, mas daqui a pouco vão entender muito. E é um jeito de proteger ele. A pessoa... Tem adulto que pode até, tratar mal, entendeu? Por não entender. Então, é uma proteção mesmo. De saber que ele é diferente e entender as limitações dele, né? Embora ele seja muito, 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 muito tranquilo, assim, sabe? Mas eu acho que é necessário. Acho que se todo autista tivesse um símbolo, tivesse alguma coisa que a gente pudesse identificar... Só de olhar já identificar, né? O mundo seria completamente outro. Porque antes de eu ser mãe de uma criança atípica, se eu encontrasse, eu precisava da explicação da pessoa. Ele é autista, então tá bom. Porque senão você não sabe mesmo, você não entende. E aí no shopping, às vezes, você vê uma criança berrando, se jogando no chão, você julga, né? É normal do ser humano. E se você vê que aquela criança tem alguma limitação diferente, é diferente. Eu uso sempre a síndrome de Down como exemplo porque é físico. Mas se você vê uma criança com síndrome de Down no chão chorando, você não vai julgar. Agora, se você vê uma criança normal no chão chorando, você vai julgar. Você vai julgar a família, você vai julgar a atitude, porque você não sabe ali se ela tem alguma coisa ou não. E uma pergunta técnica que eu não sei. Mães atípicas são só... crianças atípicas são só do espectro autista ou não? Não. Toda deficiência, PCD, são mães atípicas, né? A atipicidade de uma criança ou de uma pessoa, né? Então, a minha mãe é uma avó atípica, né? Todo mundo que tem que lidar com essa pessoa com deficiência física ou mental, ela se torna uma pessoa atípica por... Físico ou mental, tá. Físico ou mental, isso. Ai, Mari. E como você tá?
Tá bem. Tô muito bem, assim, graças à terapia, graças ao meu trabalho, graças a pessoas que, como você, entendem, né? E eu tô muito bem mesmo e tô muito feliz de estar levando essa informação com tanta leveza pras pessoas, assim, sabe? E como foi postar isso pro mundo, né? Nas redes sociais? Nossa, foi muito bom. Eu fiquei praticamente ontem e hoje o dia inteiro respondendo as pessoas, assim, sabe? Porque quem veio falar comigo é porque que precisava, sabe? Então, eu me senti na missão, assim, na missão mesmo de fazer isso. Então, tá sendo muito bom mesmo. Tô gostando muito de poder contribuir um pouquinho. Se eu puder contribuir 1% pra vida dessas pessoas ser um pouquinho mais fácil, como eu já faço no meu trabalho, né? Eu tô 100% feliz. Eu acho que esse podcast vai ajudar muitas mamães aí que estão nos assistindo, nos acompanhando. E você pretende continuar falando mais sobre esse assunto e sobre a sua vida, tudo no seu canal? Eu não quero parar Não quer agora, parar né? mais. Eu enfiei mais uma coisa pra eu fazer. Que a gente sabe que dá trabalho, né? Quem faz vídeo sabe que dá trabalho. A gente dá trabalho pros maridos, né? Mas eu quero. Porque, assim, eu acho que é uma missão mesmo, assim, sabe? Eu acho que tudo tem um propósito. E se eu cair... Eu nunca imaginei fazer vídeo pro YouTube. Então, se eu cair nesse mundo, se eu cair nesse lugar, eu quero levar a minha verdade pras pessoas, né? Eu não sou especialista, eu não sou médica, eu não sou nada. Você é uma mãe atípica que está passando e vivendo por isso. Né? Exatamente. Você está compartilhando a sua experiência. Exatamente. E aí, esse vídeo foi sobre contando. O próximo vídeo vai ser sobre como a gente descobriu, né? O que a gente percebeu e os exames que a gente vai fazer. E aí, depois, o outro vídeo é a nossa rotina. Então, eu quero colocar um cameraman ali no meu lado pra mostrar que é perrengue mesmo, mas que é gostoso, que é muito, muito legal. E aí, depois vai surgindo, né? Outros temas, enfim. Mas essa autismo e essa primeira parte aí vão ter 3 vídeos bem complexos de conteúdo aí do que mudou pra gente. Sim. Então, divulga pro pessoal aí onde eles podem te encontrar, suas redes, tudo. O meu Instagram é simples assim, @simples assim. YouTube é Mari Simples Assim, né? Tanto lá no YouTube quanto no Instagram você consegue achar o link pra ir de uma página pra outra. E pra te contratar pra festas. Na Simples Assim também. Isso é uma outra coisa, né? Eu sempre pensei que tava bagunçado, né? Que as pessoas, tipo, ai, gente, eu vou separar. Minha vida pessoal, vou colocar lá no Mariana Vasques, que eu tenho um Instagram pessoal que... morto, né? Porque eu não consigo usar os dois. Então, eu ficava, não, eu vou colocar, assim, a vida pessoal só no pessoal. E aí, todo mundo, não, Mari, a gente ama ver essa loucura de mãe empreendedora e agora maternidade atípica. Então... me contratar no Simples Assim. Ver a nossa rotina lá no Instagram Simples Assim. Ver as festas lá no Instagram Simples Assim. Então, é muito legal. Eu adoro compartilhar. Todo mundo que segue fala, Mari, eu nem tenho filho, mas eu adoro ver essas festas multi-malucas, né? No da Gigi, a gente meteu um castelo gigantesco. Então, a gente vai dando ideias também para as mães, porque às vezes as mães querem fazer, ou são de outros estados, né? Elas vão pegando ideias e minha missão é responder todo mundo. Eu adoro compartilhar e responder e dar dicas. Enfim, é uma coisa maluca. E chama Simples Assim. O nome é perfeito. E, gente, se vocês quiserem, né, acompanhar, vou deixar todas as redes da Mari aqui embaixo, como ela já falou. E se vocês quiserem mais sobre esse assunto, que a gente tá falando sobre maternidade atípica, eu, inclusive, conheço uma mãe que tá naquele grupo lá, a Mari. Sim, ela me chamou que ontem. Ela é uma psicóloga de mães atípicas. Então, a gente pode trazer ela aqui depois, falar mais sobre esse assunto e tudo. Ela como uma especialista que pode trazer mais algumas informações. Eu acho que vai ser bem legal. Eu quero. Mas quero ver. Isso, gente. Obrigada, Mari. Obrigada por estar aqui. Em breve vamos falar de mais festinhas. Temos muitas festinhas. Ó, tem 2 anos, tem batizado, depois tem segundo baby, enfim. Ainda temos muitas festas pela frente. Eu quero muito. Obrigada, viu, Fabi? Obrigada pelo convite. E obrigada pelo carinho, pelo olhar de mãe. Sim. E é isso. Obrigada. Obrigada pela presença. Obrigada por compartilhar a sua história, que sem dúvida já deve estar tocando muita gente. Vai tocar muito mais. Acho que você tá levando dessa forma leve, tá compartilhando, com certeza vai ajudar muita gente. Eu tenho certeza disso. Sim. Obrigada, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de seguir a gente lá em todas as redes. Um beijo e até os próximos. Tchau. Tchau.